Bom dia. Vamos iniciar um evangelho no lar. Nada melhor do que iniciar o dia fazendo o evangelho, deixando Jesus entrar no seu lar. É muito importante. Temos o roteiro de como funciona o evangelho no lar, caso você não saiba. Então vamos iniciar lendo a mensagem. Eu escolhi uma mensagem do livro Vida Feliz, que é do Divaldo Pereira Franco, o médium, e o espírito Joana de Ângeles. Eu vou colocar para vocês me acompanharem. São mensagens curtas, mas muito profundas. Então vamos lá. Se preparando. É um momento único em que nós vamos entrar em sintonia com o alto, deixando Jesus entrar no nosso lar, nos nossos corações. A mensagem é a 126. E a benfeitora diz: um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, caso vocês não conheçam alguma palavrinha, né, que por acaso apareça nos textos, então vocês podem procurar no dicionário. Eu deixei aqui a palavrinha azáfana, que é excesso de pressa, afobação, que nós temos nesses dias atuais, um corre-corre muito grande. Então, faz com que nós precisamos dar uma paradinha, recompor as energias. E nada melhor do que fazer no início de cada dia. Após a mensagem lida, nós vamos iniciar a prece, comentando que pode ser qualquer mensagem. Eu escolhi a Joana de Ângeles porque elas são mensagens curtas e muito profundas, né? Mas nós temos também a coleção do Emmanuel e Chico Xavier, né? Que é composto de 5 livros. E esses livros, se vocês tiverem algum deles ou quiser adquirir, também tem em PDF. São Caminho, Verdade e Vida, são mensagens que podem ser lidas diárias, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Então, se por acaso vocês tiverem uma desses livros, vocês podem abrir ao acaso ou abrir na sequência, como vocês acharem melhor. E cada vez que for fazer o evangelho, vocês leiam antes da prece. Então, vamos agora à nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e entrar em sintonia com Jesus. Jesus amado, obrigada por estar nesse momento, nesse evangelho do lar, trazendo para nós um entendimento melhor no que vós deixou dos ensinamentos há mais de 2000 anos. Permita que o nosso coração esteja aberto para poder entender os vossos ensinamentos. Abençoe, Senhor, os nossos corações. Abençoe os nossos lares e toda a humanidade, para que possamos ter um dia de paz, um dia de muita reflexão, confiança e fé. Que assim seja. Pronto, fizemos a prece, pode ser uma prece curta ou mais longa, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua necessidade.
As preces são feitas de coração, mas você pode fazer também um Pão Nosso, que a maioria conhece. Fique à vontade. Bom, depois da prece, nós vamos utilizar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode usar também a Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver, ou o Novo Testamento. Nós vamos utilizar o Evangelho porque eu sou espírita, né? Então, seguimos esses textos que estão compostos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras que o Allan Kardec codificou. Lembrando que ele codificou 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e depois as obras póstumas. Então, eu vou colocar aqui para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual eu já apresentei, já coloquei aqui o item que nós vamos ler hoje nesse Evangelho. Então, o Evangelho é composto de capítulos. Dentro de capítulos tem itens. E no início de cada capítulo vai ter um versículo. Então, olha só. O capítulo 6 foi intitulado O Cristo Consolador. E esse nome, olha só que maravilha, já traz um consolo, né? Dentro deste capítulo, nós vamos ver o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Eu separei o item 5, mas vamos primeiro ler o versículo que é colocado no início de cada capítulo. Vou ler. 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelista Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então, já é um versículo que já nos prepara, né? Então, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus, né? Que aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, né? Então, nós vamos no item 5, e o item 5, lembrando, ele está aqui dentro do Consolador prometido. Então, temos o item 5, que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. Item 5, ou melhor, desculpa. O item 5 está dentro do item Advento do Espírito de Verdade. E também está dentro das instruções dos Espíritos, que conforme o Kardec foi codificando, ele foi recebendo as instruções dos Espíritos amigos que o acompanharam nessa codificação. Se vocês quiserem saber mais sobre a codificação de Kardec, tem vários sites na internet, mas eu aconselho a entrar na Federação Espírita Brasileira, tá bom? Lá tem vários livros que você pode utilizar para poder se aprofundar mais na doutrina espírita. Então, vamos. O advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto, e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, o que se faça ouvir
não mais a voz do profeta e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afastais o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Qual foi o espírito que passou essa informação para Allan Kardec? O espírito de verdade, em Paris, no ano de 1860. Eu estou lendo para vocês, mas também no Evangelho, tudo vocês vão fazer em voz alta. A leitura inicial, a prece, a leitura do Evangelho, da Bíblia, o Novo Testamento e os comentários. Então, vamos comentar um pouco. Esse comentário vai ser de acordo com o seu entendimento. Não importa se você tem conhecimento profundo ou não da doutrina espírita, contanto que você possa colocar o seu entendimento nessa hora. Lembrando que Jesus está presente através da espiritualidade amiga. Ela vai te inspirar e vai também, possivelmente, trazer alguns irmãos do plano espirituais que necessitam também do Evangelho. Então, por isso que a Joana de Ângeles fala que é o sol que brilha, tá? Então, vai iluminando corações o Evangelho no lar. Bom, aqui nesse texto, no item 5, o Espírito de Verdade comenta que nós nos afastamos do caminho reto. E por que nós nos afastamos do caminho reto? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, deixando que o que não é o essencial domine o nosso coração. E o que não é essencial? A questão material é necessária para nós podermos passar nessa existência, mas o apego excessivo, ele não é bom, porque traz com que nós sejamos egoístas. E quando nós somos egoístas, nós não vemos a necessidade daqueles que estão próximos de nós. O que é o próximo de nós? É alguém da família, mas é alguém também que nos é apresentado durante o decorrer da existência, no dia a dia. É um irmão que pede um alimento. Se ele está alcoolizado, ou se ele está com droga, às vezes pode acontecer, mas se o meu coração é tocado para contribuir com esse irmão, de pagar um lanche ou de dar algum dinheiro ou uma roupa, de acordo com o que eu tenho naquele momento, sem julgar. Porque, na verdade, nós não podemos julgar os nossos irmãos, porque eles estão passando uma fase difícil. Se nós, graças a Deus, não temos essa situação conosco, às vezes pode ser que tenha na família, né, algum parente, um filho, enfim, um pai, uma mãe, né, que tem a questão dos vícios. Mas se nós não temos, nós não devemos julgar, que parece fácil, mas não é. Existem provas difíceis que às vezes o espírito não consegue passar. Então vamos ter o cuidado de não julgar,
mas sim de auxiliar. Se o nosso coração disser isso, nós, então, ajudemos, sem questionar e sem cobrar também, né? Então, por quê? Porque nós temos que encontrar o reino de Deus que está dentro de nós. O reino do nosso Pai, né, de meu Pai, que está aqui no texto, é aquele que está dentro de nós. Qual é esse reino? É um reino de misericórdia, é um reino de bondade, é um reino da prática da caridade. Bom, aqui ele fala também no texto dos homens fracos, né? Esses homens fracos é que nós somos frágeis para compreender as trevas, as sombras, aquilo que, na verdade, muita gente faz e a gente pensa o seguinte, todo mundo faz, eu vou fazer também. É chamado de porta escancarada. Essa porta, ela nos convida, porque ela está aberta e ela é muito grande e muitas pessoas passam. Porém, nós temos que fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas, sempre nós temos que pensar, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para aqueles que convivem comigo? Isso vai ser bom para minha família? Eu vou prejudicar alguém? Se por um acaso uma dessas perguntas for sim, então não faça. Não vá para esse caminho. Escolha o outro, que às vezes é mais difícil, mas é o que é certo. Porque a consciência, que é onde está a lei de Deus, ela vai ser ativada. Então, é melhor fazer as escolhas em que o nosso coração, a nossa consciência está mais tranquila. Então, veja só. Também, o Espírito de Verdade coloca aqui que sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Olha só, quer dizer, as nossas misérias são muitas as misérias, né? As misérias que às vezes a gente uma pessoa ciumenta, a miséria que às vezes nós somos muito apegados aos bens materiais, como já falei, a miséria quando nós somos violentos, a miséria quando nós não temos paciência, tolerância, né? Então, essas misérias, pelas fraquezas que estão nós, cada um de nós temos ainda imperfeições. Essas imperfeições nós temos que detectar em nós. Nós não, e quem vai mostrar essas imperfeições é a outra pessoa. Então, não fique chateado quando a outra pessoa falar de algo que você ainda não percebeu. Fique em silêncio e vai pensando no que a pessoa disse. E, às vezes, está tão enraizado que nós fazemos a situação no automatismo e nem percebemos, né? Às vezes, nós temos a maledicência e não percebemos, porque já está no automático. Então, quando alguém comentar, vamos refletir para que a gente possa, então, começar a trabalhar em nós essa situação. E o texto ainda nos apresenta: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Espíritas, nós somos cristãos. Então, aqui pode ser lido: cristãos, amai-vos. E o que é nos amarmos? Nós cometemos erros nessa existência e nós lembramos, né? Então, se nós lembramos e nós deixamos acontecer na época e acabamos percebendo isso depois do acontecido. Mas vamos ficar com a culpa? Não. Nós temos, então, que detectar que erramos, mas o que nós vamos fazer com isso? Nós não podemos voltar atrás e mudar o que foi feito. Isto é uma fala do Emmanuel, que falou através de Chico Xavier. Então, como nós não podemos mudar, nós temos que, então, ver como podemos reparar. Se for para pedir perdão, desculpa, faça, mas tem que ser sincero. Se nós não pudermos pedir perdão, desculpa para aquela pessoa ou pessoas que estavam naquela situação, nós, então, vamos contribuir para outras pessoas que estão no mesmo caminho equivocado, de orientar, se nós tivermos a oportunidade de conversar: olha, eu fiz tal situação e não foi bom, então repensa, né? Não faça. Então, quer dizer, um conselho
vai ajudar, uma palavra amiga, né? Então, essa é a oportunidade, porque nós somos cristãos e temos que nos amarmos com nossos defeitos e com as nossas qualidades. Mas temos que fazer de tudo para que possamos, então, domar as nossas más tendências. Domar, isso é gradativo. Não significa que fala, não, hoje eu quero mudar. E isso é um passe de mágica. Isso vai ser gradativo, num esforço constante. Tem dia que conseguimos, tem dia que não conseguimos, mas não podemos desistir jamais. E olha só, na continuação do texto, ele fala: instruir-vos. Este é o segundo. Então, assim, a fé raciocinada, a doutrina espírita nos apresenta que a fé raciocinada, ela traz um conteúdo muito melhor para o nosso entendimento. Então, não é simplesmente pegar as informações que nos são apresentadas e seguirmos ao pé da letra, porque alguém que nós gostamos, porque uma pessoa que falou que tem o dom da oratória, seja nas lives, seja presencial, agora está sendo mais nas lives nesse período, e nós vamos seguir. Nós temos que ver se o que a pessoa falou está condizente com os ensinamentos de Jesus. Está condizente? Está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Então, vamos raciocinar se está também de acordo com o bem meu e o do outro. Então, a instrução é procurar todo esse evangelho que está sendo falado agora. Qualquer dúvida, procure, se instrua, né? Procure na internet, leia livros edificantes para tirar a dúvida, né? Isso é muito importante. Bom, aqui nós vamos parar o evangelho, porque o importante foi amar-vos, né? Este é o primeiro ensinamento, instruir-vos, este é o segundo. Para que isto? Para cristão. Você acredita em Jesus Cristo? Você considera que seus ensinamentos foram importantes e que até hoje é importante em nossas vidas? Então, se ame e ame a todos aqueles que te rodeiam. Se instrua e passa essa instrução, esse conhecimento, esse ensinamento para outros. Bom, então, em cima desse texto, tem também algo muito importante que pode ser pensado, né? Por que eu vou pegar esse texto aqui? Porque quando Jesus falou aqui no versículo vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e esses aflitos, ele nos apresentam muitas aflições nesse período de pandemia. Então, no livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz e o médium Valdo Vieira, no capítulo 35, ele apresenta perante a enfermidade e coloca sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediam o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Então, o Espírito André Luiz nos traz que todas as situações que nos são apresentadas de enfermidade no corpo físico, nós precisamos confiar, ter fé, porque nada acontece por um acaso. E nessa confiança, vamos agradecer a medicação, agradecer a assistência médica. E para quem não tem, né? Quem não pode ir no médico, quem não tem dinheiro para medicação, continue com fé. Ore, eleva o pensamento, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele nos auxilia sempre. De repente, aparece alguém, está precisando de alguma coisa? Eu estou doente. E a pessoa, então, é inspirada a contribuir com essa pessoa que está doente,
comprando uma medicação, se não puder comprar, vai pedir ajuda para alguém que possa, levar no médico, que a pessoa não está podendo ir, então leva no médico. Se a pessoa não tem carro que veio auxiliar, vai procurar alguém que possa levar. De qualquer forma, a ajuda sempre virá, porque Deus, ele ajuda o homem através do homem sempre. E para encerrar, nós vamos então ler o livro do André Luiz, que ele nos traz por capítulo e item também do Evangelho, uma reflexão muito grande no nosso dia a dia. Tá? Então, são 2 volumes esse livro, chama Vivendo o Evangelho, volume 1 e volume 2. Ele é capítulo e item de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o André Luiz, ele foi inspirado no plano espiritual para poder, e foi autorizado também a emitir esses textos que traz para nós um entendimento melhor, principalmente para quem está iniciando a fazer o Evangelho no Lar, com o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo se não for esse livro, no Novo Testamento, que tem os versículos, e também na Bíblia, nós podemos acompanhar, contanto que vocês saibam exatamente qual é o versículo e qual é o capítulo, e aí vai precisar acompanhar com o Evangelho. Então, olha só, capítulo 6, item 5. É este item que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. André Luiz chama esse item Tira Dúvidas. E olha como ele coloca, preste muito bem atenção. O Espiritismo conduz ao misticismo, certo ou errado? Errado. A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada, compreendendo para crer. O Espiritismo alicerce-se no Evangelho, certo ou errado? Certo. A doutrina espírita expõe o ensino moral, calcado nas lições de Jesus. O Espiritismo é apenas ciência, certo ou errado? Errado. O Espiritismo, ele é composto de ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita desenvolve experimentações científicas, sem renunciar aos aspectos fisiológicos e religiosos. O Espiritismo admite as vidas sucessivas, certo ou errado? Certo. A doutrina espírita explica, através da reencarnação, as disparidades no mundo, entendendo assim a justiça e a misericórdia de Deus. Ele continua falando: o Espiritismo tem por finalidade a mediunidade? Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita sistematiza e disciplina o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e ao socorro. Né? O Espiritismo assenta-se na prática do bem? Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita faz da caridade instrumento de salvação. O Espiritismo utiliza-se de rituais? Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita liga a criatura ao Criador, sem a intermediação de sacerdotes, imagens ou símbolos. Não há necessidade, conforme a doutrina espírita. O Espiritismo é o consolador prometido? Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita traz de volta o Evangelho em sua pureza original. Este simples tira-dúvidas é pequena amostra de que o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, lecionando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que, nos dias de hoje, o conhecimento não seja frio por falta de amor, e o amor não seja cego por falta de conhecimento. Então, aqui nós encerramos o Evangelho no Lar. Fazemos uma prece de agradecimento, lembrando que é sempre em voz alta, mesmo se você estiver fazendo o Evangelho sozinho.
sozinhos fisicamente, porque espiritualmente sempre teremos companhias, né? Companhias boas ou não, vai depender do nosso comportamento, né? Da nossa sintonia com o alto. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecemos, Jesus, por esse Evangelho. Agradecemos por essa leitura que traz para nós uma reflexão e também, Senhor, nos esclarece a necessidade que nós temos de nos amarmos e nos instruirmos como cristãos. Então, que esse dia seja banhado de luz divina em todas as nossas situações de hoje, no trabalho, no estudo, no nosso lar, com nossos entes queridos, fora dele. E abençoe, Jesus, os nossos vizinhos, abençoe quem está passando na rua, abençoe, Senhor, toda a humanidade, aqueles que estão com sofrimento no corpo físico, mental ou espiritual. E permita, Senhor, que todos nós possamos sentir a vossa presença no decorrer das horas de hoje. Que assim seja. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.